Olá, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui com esta maravilha de estudo que nós estamos fazendo acerca dos nossos filhos, acerca da nossa casa, acerca de guardar a nossa casa como algo muito, muito importante, o santuário do Senhor. E hoje o tema é muito interessante também, porque o tema vai dizer sobre a instrução. E que instrução é essa? Porque o nosso propósito aqui é buscar a palavra do Senhor, é entender a palavra do Senhor, para que nós estejamos sempre cheias daquilo que o Senhor quer que nós façamos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos e amamos. Então, é por isso que nós estamos procurando a instrução. E que instrução é essa? Conhecimento, estarmos abastecida daquilo que é certo, daquilo que é reto, do amor, da sabedoria, do cuidado. E aqui, segundo Timóteo 3,16, ele vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, é por isso que esse estudo ele se torna tão importante. Por quê? Porque esse estudo ele traz para nós a palavra de Deus a cada dia acerca de assuntos que nós precisamos tratar na nossa casa, como esses assuntos que nós já estudamos, tipo confissão, o medo, a alegria, sobre todos os temas que nós já estudamos, né? Esses que eu citei são os últimos agora, dessa semana. Mas assim, todos os temas que nós estudamos esta semana, e desde o primeiro dia, hoje nós já estamos no dia de número 15. Então, assim, nós já estamos bem adiantada, é um estudo de 35 dias, então agora falta só 20 para a gente, né, concluir essa etapa de tratar esses detalhes, que às vezes não é aquela coisa que nos amedronta, que nos deixa preocupada, porque parece ser uma coisa simples. Só que quando começa a somar essas atitudes, quando começa a somar esses comportamentos dentro de casa, ele começa a gerar uma consequência que de repente pode não ser tão boa, pode começar a afastar as pessoas, pode começar a gerar uma comunicação, que é um dos itens também que nós já trabalhamos, uma comunicação de repente atrapalhada, uma comunicação não tão afetiva e não produtiva. E aí, às vezes, eu me preocupo, eu mesma, quando estou estudando, às vezes eu penso, Senhor, como que eu vou fazer tudo isso? É uma carga muito grande, uma jornada muito pesada, e é muita coisa, gerenciar tudo isso. Aí, lá em Salmos 32:8, ele vai dizer assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei, te guiarei com os meus olhos. Então, assim, quando o Senhor está falando isso, ali no Salmo 32, ele está falando de uma maneira, quando o salmista escrevia e falava sobre o tempo em que ele omitiu as informações do Senhor e o quanto que ele sofreu por causa disso. Mas o dia que ele resolveu de confessar as limitações dele, aquela situação em que ele não dava conta de fazer, aquela situação em que ele estava sofrendo, aquela situação em que ele estava angustiado, em que ele tinha errado o alvo, em que ele tinha pecado. O dia que ele confessou tudo isso, houve um alívio, houve um esclarecimento e houve uma resposta do Senhor dizendo: olha, eu vou te guiar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu estarei com você. Então é isso que eu aprendo aqui com essa lição de hoje. Primeira coisa que está lá em 2 Timóteo 3,16, que a escritura é aquela que vai me inspirar, que vai me dar proveito no ensino que eu preciso, porque ela sim está apta para me corrigir, para me ensinar com justiça, que diz a palavra, com justiça. É com aquilo que é justo diante de Deus, é com aquilo que agrada ao Senhor. E aí, quando o Senhor faz essa promessa lá em Salmos 32, dizendo que ele vai se instruir, que ele vai se guiar, que ele vai se ensinar, então eu me encho de esperança diante de tudo isso. E eu quero ler aqui
uma fala, né, que a autora escreveu do livro que nós estamos estudando, que diz assim: nunca tivemos tantos livros falando sobre autoestima, comunicação eficaz, como conquistar o que você quer, como viver bem sozinho. No entanto, nunca estivemos tão longe de relacionamentos saudáveis. Uma leitura muito importante se perdeu pelo caminho. Hoje, as mídias e as diversas ideologias abordadas em escolas, universidades, fazem a Bíblia parecer um livro de histórias da carrochinha. Vemos adolescentes, jovens e adultos repetirem os discursos que ouvem, sem ao menos tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Isso é verdade, por quê? Porque eles colocam tantas coisas, oferecem tantas outras coisas para consumir o tempo, que quando percebe não há mais necessidade, não encontram mais tempo para poder ler a palavra. Mas além disso, são tantas informações que parecem ser úteis, que dá aquele falso preenchimento da necessidade de uma busca de algo mais profundo para preencher o vazio, para preencher. Porque o homem, o ser humano, ele nasceu com a necessidade de se relacionar. E é por isso que todos os dias nós buscamos nos encher de algo. E é por isso que quando não lemos a Bíblia, quando não procuramos a palavra de Deus, quando não procuramos nos orientar daquilo que vai nos gerar uma eternidade saudável, temos necessidade de repente assistir um filme, assistir uma novela, assistir uma série. Quantos adolescentes que não gastam horas e horas para terminar séries de tantos episódios, de tantas temporadas, e eles falam com orgulho: já assisti tudo, essa também. Aí quando você pergunta assim, qual o salmo você sabe de cor? Aí já não sabe. Só que assim, com certeza, se tivesse gastado metade das horas que já assistiram séries, estudando a palavra, já tinham lido a Bíblia 2, 3 vezes. E é isso aí que é o propósito, neste momento, deste estudo de hoje sobre a instrução. Buscar a instrução no Senhor, para que tudo o que nós precisamos saber, para resolver aquilo que nós precisamos resolver diariamente, em relação a coisas pequenas. Entende que nós não estamos aqui estudando para resolver problemas graves, porque esse, glória a Deus, nós já não temos. O nosso estudo já é um estudo de prevenção, um estudo de transformação diária, de um caminho mais transformador a cada dia, para estarmos mais perto daquilo que Deus propõe para nós como família, como filhos que vai morar no céu, né? E aqui tem uma pergunta: você já pensou em orar pelo seu filho para que ele desenvolva interesse pela leitura da palavra de Deus? Eu acredito que sim. Todas nós mães fazemos isso diariamente, porque nós queremos que eles conheçam a palavra, porque a nossa orientação, ela tem um efeito limitado, porque nós falamos e orientamos, mas eles vão somar a nossa orientação com outras pessoas que também estão ajudando na formação do caráter deles, que muitas vezes são até líderes da igreja mesmo, professores, instrutores de cursos curriculares. Tudo estão ajudando a formar o caráter, a personalidade, a estrutura de pensamento, as convicções. E tudo isso é muito sério, porque às vezes essas pessoas podem estar distante de nós. Então aqui, já pensou em promover isso em sua casa? Né? Nós temos aí tantas estruturas, modelos de orações que as igrejas, os pastores, glória a Deus pela vida deles, têm orientado sobre como orar em casa, como fazer em casa. Existem vários tipos de grupos e nomes para isso. Então, assim, já pensou em falar das coisas boas e dos textos interessantes que você já leu? Então, os seus devocionais, mãe, têm sido compartilhados? Olha, hoje quando eu estudava, quando eu fazia o devocional, o Senhor falou comigo através da palavra tal, já foi dando essa demonstração para eles. Então, se você ainda não fez, comece a fazer, porque isso pode ser uma semente a crescer aí no coração do teu filho, a orientar, a dar para ele um sentimento saboroso de que vale a pena estudar a palavra, vale a pena buscar a palavra, porque no Senhor e na Bíblia está a instrução necessária para resolver e para conquistar tudo aquilo que nós queremos aqui na terra. E mais importante ainda, é através dela que vamos morar no céu, é através dela que vamos conhecer a salvação,
que vamos viver aquilo que é a eternidade que o Senhor tem para nós. Amém, minhas irmãs? Graças a Deus, encerrando aqui esse nosso dia de número 15. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aí firme, querendo ampliar o seu conhecimento, ganhar a instrução da parte do Senhor para ser uma guardiã do seu lar. Amém?